Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Santo Antônio do Amparo, São Sebastião da Bela Vista e Campo Florido. Muito bom estar recebendo você aqui na Band. Copa São Paulo, América passa pelo Internacional e enfrenta o Bahia nas semifinais. O estádio José Maria de Melo, lá em Montes Claros, está liberado para o jogo com o Galo. Obina pode mesmo deixar o Atlético. Cruzeiro recusa a proposta por Montijo e prorroga o contrato do Gilberto. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro. Obrigada pela presença. Boa tarde, Dimara. É meu prazer. Boa tarde, Romero Carvalho. Boa tarde. Flávio Júnior. Flavinho com a gente hoje no estúdio também. Então vamos lá. Na Toca da Raposa, Gilberto, de contrato prorrogado. E Montijo quase foi embora. Jogar no meio-campo do Cruzeiro, entre tantos craques, é fácil. Não é, Gilberto? É fácil jogar no Cruzeiro, né? A qualidade que tem a equipe do Cruzeiro é fácil jogar. É simples você jogar ao lado do Diego Renan, né? Ao lado do Pablo, ao lado do Rômulo, Fábio. O Cruzeiro tem um elenco excepcional. E, pelo visto, o experiente jogador, aos 34 anos, vai ficar mais um bom tempo na Toca da Raposa. A diretoria renovou o contrato do meia até o fim do ano que vem. Gilberto já até pensa em encerrar a carreira na Toca, mesmo sem prestar uma sonhada homenagem ao pai, vestir a camisa tricolor do Fluminense. Todo mundo já sabe, eu não conheci meu pai, então tenho a vontade ainda de poder vestir a camisa do Fluminense por causa do meu pai, né? Mas tem essa possibilidade, sim, de repente encerrar minha carreira vestindo a camisa do Cruzeiro. Os craques do meio-campo celeste vão sim se garantindo no clube. O argentino Montijo também está confirmado para a disputa da Libertadores. O Cruzeiro recebeu na semana passada uma proposta da Rússia pelo camisa 10, mas a diretoria e o argentino nem quiseram conversa. Eu sou jogador de Cruzeiro e obviamente que por aí ofertas por jugadores van a venir, porque Cruzeiro é um time que sempre vende y está en vidriera siempre con juegos internacionales y todo, pero por agora eu sou jogador de Cruzeiro e estou muito bem aqui. Montijo chegou à Toca da Raposa em julho do ano passado. Fez 23 jogos pelo clube, marcou 7 gols e deu 9 assistências. São números mais do que suficientes para um argentino conquistar a torcida do Cruzeiro. Os fãs do gringo não imaginam o Cruzeiro sem o seu maestro em campo na busca do tricampeonato continental. Não dá para imaginar mais, não. Só se jogar Gilberto e Roger muita bola para substituir, mas não tem jeito, não. Acho difícil ser substituído. Então, a torcida pode ficar tranquila. A dupla de meio-campo, Montijo e Gilberto, está pronta e cheia de ambições em 2011. É vencer todos os campeonatos. O objetivo, a vontade é sempre a mesma, né? De poder ser campeão vestindo a camisa do Cruzeiro. Flávio Júnior aí tranquilizou a torcida cruzeirense na matéria dele. E é exatamente por isso, galera, que a gente levantou a bola durante a semana, que o Cruzeiro teria que fazer rápido essa prorrogação do contrato do Gilberto, porque o Montijo tinha mesmo a possibilidade de saída. Obviamente, a gente, no respeito que a gente tem ao torcedor, no carinho que o torcedor tem pelo Montijo, a gente não podia chegar aqui e dizer assim, olha, tem uma proposta, vai ser difícil e é possível que ele saia. A gente sabia da existência da proposta, sabia que estava havendo a negociação, e por isso que a gente alertou o tempo inteiro que era necessário fazer isso. E principalmente porque desta proposta da Rússia está livre nesse momento, mas quem não quer dizer, o que não quer dizer que no meio do ano, quando se tem um mercado mais aberto, com mais dinheiro europeu para se investir, que vai ser difícil segurar o Montijo. E por isso é necessário o Cruzeiro ir se planejando nesse sentido, não é isso, Felipe? É verdade, Dimara. No meio do ano pode vir aí clube europeu atrás do Montijo, mas o Cruzeiro tem que fazer de tudo para segurar esse jogador. O time do Cruzeiro do ano passado ele é dividido em antes do Montijo e depois do Montijo no Campeonato Brasileiro. Depois que ele chegou na Toca, a crescente foi impressionante do time, deu muita qualidade ao meio de campo do Cruzeiro, foi decisivo em muitas partidas e não é à toa que terminou aí como um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Tem que fazer de tudo para manter. E é por isso, né, Romero Carvalho, que a gente também quer elogiar o Gilberto, né? Essa integração dele com o Cruzeiro é muito bacana. Quando ele diz aí, é possível encerrar a carreira no Cruzeiro. É duro a gente ver um jogador como ele, que a gente acompanhou a carreira toda, da primeira vez que ele esteve aqui, tudo, falando
né, e já em parar, é como as coisas passam rápido. Mas esse envolvimento dele com o Cruzeiro também é muito bacana. Ele tem uma ligação muito forte com o Cruzeiro e é um jogador que abre muitas possibilidades para o Cuca, táticas mesmo. Porque ele joga, ele consegue ter uma certa marcação, ele consegue segurar a marcação ali no meio de campo também, chegar ao ataque. Ele já deixou claro nessa mesma entrevista que ele vai jogar na lateral se for preciso. Ele até brincou que vendo o Roberto Carlos jogar com 37 anos, correndo, indo e voltando na lateral, ele agora vai ter que também encarar essa função no Cruzeiro e não ficar ali só cadenciando o jogo no meio de campo. É um jogador muito importante para o grupo, um bom líder, uma influência muito positiva para os jogadores mais jovens do Cruzeiro e tem essa identidade com o clube. O Montijo, a gente sabe que se tiver uma proposta para a Europa, ele mesmo pode querer forçar a barra para sair, ele não tem ainda essa mesma identificação com o clube que tem o Gilberto. Então, o Cruzeiro fez muito certo de acertar com o Gilberto. Essas duas notícias que o Flavinho trouxe são talvez as melhores até agora desse ano para a torcida celeste, a manutenção do Montijo e Gilberto, pelo menos agora para o primeiro semestre. E o Flávio Júnior, que esteve pessoalmente com os dois, né, sentiu a emoção dos dois, um recebendo proposta para sair, o outro prorrogando o contrato. Agora, o Montijo, ele não é bobo, né? Ele vai parar lá na Rússia, enterrar o futebol dele. O interessante é o seguinte... Com todo respeito à galera que vai, mas não é o momento de um jogador um argentino, meia... O interessante é o seguinte, a proposta parece que balançou. Não, balançou. A proposta parece que balançou, lembrando que o Cruzeiro investiu 3,5 milhões de dólares no Montijo. 80% hoje, né? Hoje 80%, o Cruzeiro posteriormente negociou 20%. Mas a proposta balançou. Tanto balançou que ontem, no momento que a notícia vazou da proposta, na semana passada, a primeira reação da diretoria do Cruzeiro, que estava presente à Toca da Raposa, foi negar. Não houve proposta. Posteriormente, com a confirmação da proposta, recusada pelo Cruzeiro, diga-se de passagem, aí sim houve a notícia de que a proposta tinha chegado somente ao presidente Zezé Perrella e que depois ele repassou a informação aos pares da diretoria cruzeirense. Tudo bem, o que importa mesmo... Mas balançou quem? Balançou o Cruzeiro ou balançou o jogador? Na sua opinião? Acho que balançou o Cruzeiro. O Cruzeiro. Acho que a proposta foi boa. O Montijo está muito bem adaptado aqui. Ele quer esse título da Libertadores. E você acha que o Montijo chegou para eles e falou assim, não, para lá eu não vou? Pode ser. Para a Rússia não é o mercado que eu quero. Saí do Chile, estou vindo para o Brasil, quero Europa central ali, né? O centro do futebol. Eu quero a Espanha, eu quero a Itália. Tem um detalhe interessante, porque o Montijo surgiu no São Lourenço, até ao lado do Botinelli, que está hoje no Flamengo. E foi parar na Universidade do Chile porque ele ainda não tinha estourado como esperava-se no início da carreira. E aí, quando ele vai para a Universidade do Chile, estoura no Chile e não no São Lourenço da Argentina, que é um dos grandes clubes do país, e vem para o Cruzeiro, ele não pode almejar ir para a Rússia. Verdade. Pelo menos imagino isso. Mas enfim, o que importa mesmo é que o Cruzeiro recusou a proposta e ponto final. E que ele vai ficar. Aí se foi o Zezé que aceitou, que recebeu, quem foi que recebeu, não interessa. O que interessa é que o Cruzeiro fez certo em recusar essa proposta, até porque depois da Libertadores ele pode estar muito mais valorizado. Agora, em relação ao Gilberto, ótima renovação de contrato dele. Pena que precisou o Gilberto, na semana passada, dizer que faltava 6 meses para o contrato dele vencer e até então ninguém da diretoria do Cruzeiro ter procurado o jogador. Ainda bem que, uma semana depois, a diretoria procurou e em apenas 2 reuniões resolveram a situação do Gilberto. Mas eu acho, Felipe, que está diretamente ligado à proposta do Montijo. Com certeza. Diretamente ligado. Uma situação está diretamente ligada à outra. Se não havia procurado, e o Gilberto mandou recado em várias entrevistas, estava diretamente ligado. Tinha coisa, né, Dimara? Igual a questão da preferência do jogador, que a gente falou do mercado russo, nós até conversávamos, né, fora do ar sobre a questão do Ramires, né, que também teve proposta da Rússia, da Ucrânia, mas ele falou, não quero sair agora, prefiro esperar um mercado um pouco melhor, acabou indo para o Benfica de Portugal, hoje está no Chelsea, então, às vezes, o jogador também pensa nisso, é melhor esperar um pouquinho para depois ir para um clube maior e melhor. Então, vamos passar para o Atlético, depois a gente volta no Cruzeiro. Por causa do Obina, nós vamos lá. Com o Tardelli, os treinamentos com bola, uma adaptação ao novo esquema. 3 atacantes, é claro, Jobson e Richarlison, se destacando nesse início de trabalho. Falta acertar algumas coisas, né, posicionamento. Estamos jogando com 3 atacantes, coisa que a gente não jogava desde o Campeonato Mineiro do ano passado. Então é um teste que ele está fazendo, né, mas tem tudo para dar certo com esse posicionamento novo. Acho que, por um lado, é bom,
né? E para o outro a gente desgasta um pouco mais, a gente tem que se doar um pouco mais dentro de campo, né? Voltar um pouco mais. Mas estando bem fisicamente a gente consegue tirar isso daí de letra. Acho que o mais importante é que ganha um poder ofensivo muito grande, né, na frente, né, com esses 3 atacantes de qualidade ainda. Então a gente espera aprontar bastante aí com esse trio, né? A questão é o treinamento, o posicionamento de cada jogador, né, uma função que eu não jogava há bastante tempo, acho que o Jobs também não jogava no Botafogo, mas é treinar que, né, tem um grupo de muita qualidade, os jogadores que entraram, o Richarlison. Então, acho que mais uma semana a gente já consegue pegar o jeito que o Dorival quer. 3 atacantes muda mesmo a forma de jogar do Tardelli. E aí a gente fica pensando, né? E o companheiro do Tardelli? Obina, né? Parece que é uma situação que o Atlético ainda não confirma oficialmente. Ontem eu conversei com o presidente Alexandre Calil. Ele disse assim, eu acho que o grupo está negociando o Obina. É óbvio que oficialmente ainda é chegar e falar, olha, está negociado. Todo mundo sabe que esse grupo de investimento é que manda nos direitos econômicos do jogador. O Atlético não pode fazer nada, vai receber só uma indenização pela quebra de contrato. Foi exatamente o que aconteceu com o Muriqui no ano passado. Também foi para o futebol chinês. A informação que a gente tem que é clube diferente do que o Obina está indo agora. Eu sei que eles iam ser parceiros. Como no ano passado foram, né? E fizeram muitos gols aqui no Atlético até. Mas o Atlético teria direito a só uma indenização por ter servido de vitrine, né? No caso dessa negociação do Obina. Vai ser aí uma perda importante para o grupo do Atlético, por ser aquele jogador de referência, né, diária. Só que eu vejo por um outro lado também, porque se o Obina sair, o Tardelli volta a ter como companheiro de ataque um jogador de velocidade, que é o Jobson, como foi com o Muriqui no ano passado, e o Éder Luiz em 2009, e o Tardelli se dá muito bem com esse tipo de companheiro, mais de velocidade. É porque você pensa também que o meio-campo vai ter o Mancini e o Diego Souza. Exatamente. E aí vai ter essa composição que é onde a gente está apostando. E olha, o pessoal falando, você falou que você não acha que o Toró vai ser titular, ao contrário, eu acho que o Toró vai ser titular nesse meio do Atlético. Eu acho, ao lado do Richarlison. Ô, Dimara, a torcida do Atlético pode até ficar um pouco brava comigo. O Obina é um jogador muito carismático, a torcida adora ele. Ele se identifica muito com a camisa do Atlético, briga muito em campo. É uma perda importante, mas eu não acho o Obina fundamental nesse ataque do Atlético. Como eu não acho ele o Diego Tardelli. Eu acho que ele é diferente. O Tardelli, sim, é uma perda que não tem substituição. No caso do Obina, eu não acho que é isso. Inclusive, eu sempre falei aqui que eu gosto do Tardelli jogando ali perto do gol, porque ele finaliza bem com as duas pernas. Ele não é um exímio cabeceador, mas ele tem um drible rápido, ele domina muito bem a bola, ele pensa muito rápido. Ele, quando jogou ali, foi o artilheiro do Brasil. Foi assim que ele fez 42 gols em 2009. Fez 42 gols em 2009. Então, aí você tira o Tardelli dessa posição e coloca ele como segundo atacante jogando pelos lados. Nessa outra função, ele é um bom jogador, mas ele não é o artilheiro do Brasil. Ou seja, o Obina, jogando ali, jamais foi artilheiro do país. O Tardelli foi. Então, acho que você tem que apostar no Tardelli mais uma vez como centroavante da equipe, como ele jogou em 2009, jogando aí com o Jobson, com o Mancini, com algum jogador rápido ao seu lado. O Obina ia disputar a posição nesse ataque, ia ser um jogador importante para o grupo, chegar no segundo tempo. Porém, se ele vai fazer essa opção e ir para a China, o que o Atlético pode fazer? Bom, se a gente for pensar faz falta ou não faz? Se a gente for pensar em time, concordo com vocês. Mas se a gente for pensar em grupo... eu acho que ele faz falta ao grupo. Se a gente for pensar em grupo, que o Atlético tem disputa de Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, vai fazer muita falta ao Atlético, porque o grupo do Atlético não tem nenhum jogador com as características do Obina. Homem de área, bom pelo alto, bom finalizador como ele é. Mas não é trombador como é o Obina. Então, em termos de grupo, vai fazer muita falta. E eu, como jogador de futebol, nunca eu trocaria um grupo do Atlético com possibilidade de grandes conquistas em 2011 para jogar na China. Nem como jogador, nem como investidor. Nunca faria isso. Concordo. O Obina pode estar decretando aí a gente esquecer dele por muito tempo. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto. Vamos lá no Sul-Americano Sub-20, Brasil e Colômbia. A equipe de Ney Franco não mostrou um bom futebol. Neymar teve muitas dificuldades com a marcação, mas deixou o seu.